A gente precisa muito, cada vez mais, reforçar o nosso autoconhecimento. A gente só consegue ter esse autocontrole ou essa autogestão emocional se a gente tiver o autoconhecimento. Fazer uma reflexão sobre o que vocês sentiram naquele dia, sabe? Quais foram as emoções principais ali, as 4 principais emoções. Aqui eu tive uma emoção de manhã, uma no almoço, uma à tarde, uma à noite. Faz essa autoavaliação e vê como é que você está se controlando ali suas emoções. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então vamos continuar nossas dicas aqui. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre... Algumas pessoas chamam de autocontrole, outras pessoas chamam de autogestão emocional, mas é a mesma coisa, né? Pra gente refletir um pouquinho sobre a questão da inteligência emocional. Então, a gente só consegue ter esse autocontrole ou essa autogestão emocional se a gente tiver o autoconhecimento, porque a gente só controla o que a gente conhece. Então, todo mundo que tem alguns rompantes de comportamento, ou que tem comportamentos muito abruptos, ou que não tem esse controle emocional, ele geralmente deixa as emoções tomarem conta, nem sabe que estão, nem não percebem, não conseguem nem saber o que está acontecendo, as emoções vêm, tomam conta, a pessoa estoura, tem comportamentos muito complexos, que muitas vezes estragam a sua própria vida, né? Então, por questões de segundos, a vida da pessoa é estragada, o emprego é perdido, às vezes ela comete uma situação na vida que estraga a vida dela ali para sempre. Então, o que eu queria pedir para vocês refletirem muito é sobre isso. A gente só controla o que a gente conhece, então a gente precisa muito, cada vez mais, reforçar o nosso autoconhecimento, sabe? Então, todo dia, antes de vocês dormirem, se vocês puderem fazer uma reflexão sobre o que vocês sentiram naquele dia, sabe? Quais foram as emoções principais ali, as 4 principais emoções. Aqui eu tive uma emoção de manhã, uma no almoço, uma à tarde, uma à noite. Por que eu senti aquilo ali? Principal, para chegar no principal, como eu me comportei. Então, se eu fiquei ansiosa por quê? Como eu me comportei? Se eu fiquei triste por quê? Se eu fiquei nervoso, se eu fiquei feliz, se eu fiquei assustado, surpreso, apavorado, com medo, com nojo. Quais as emoções que vieram? Por que elas vieram? E principalmente, como eu me comportei? Porque às vezes você está frustrado hoje e está frustrado amanhã e depois de amanhã, ou está triste hoje, depois de amanhã, e aquilo vai se prolongando por muito e muito tempo. E aí quando você começa a fazer esse exercício, você começa a entender, poxa, hoje eu me senti dessa forma por causa disso e me comportei desse jeito, e isso está me abalando. Aí você começa a perceber às vezes que você está colocando expectativa demais no outro, você está querendo que as pessoas sejam o que você quer e não é o que ela é. Você está esperando demais